Olá, eu me chamo Bruno, bem-vindo ao meu canal. Aqui você vai encontrar um pouquinho sobre tecnologias, roteiros de viagens, dicas de viagens, filmagens, tudo que eu gosto e que eu abordo, acreditando que possa servir para outras pessoas. É claro que é um canal bem pessoal, onde eu também posso ver os vídeos outras vezes, contemplar os lugares que eu fui, mas que sirva também para as pessoas que um dia desejam ir nesses locais. Hoje eu quero bater um papo com vocês, então vai ser um vídeo um pouquinho diferente. Primeira vez que eu faço um formato assim, batendo um papo, conversando, como uma ideia de vlog, mas falando sobre a cidade de Gramado. E se você quer ir e vai pela primeira vez, está planejando seu roteiro ou tem dúvidas, eu espero ajudar com esse vídeo. Então, não deixe de compartilhar, de deixar um like, de se inscrever, porque isso me ajuda bastante. E se você achar que esse vídeo te serviu, então compartilhe para outras pessoas que também estão com essas mesmas dúvidas. Quem sabe, assim a gente pode ajudar mais pessoas. Porque eu tenho certeza que depois da primeira vez que você for para Gramado, você vai querer ir outras vezes e falar para todo mundo, todos os seus familiares, todos os seus amigos que você foi e que lá é um local maravilhoso para se visitar. Então, vem comigo, eu espero tirar todas essas dúvidas para você. Primeira coisa, eu queria que você entendesse um pouco sobre a cidade de Gramado. Gramado não funciona somente no inverno e nem também só no Natal Luz ou mesmo na Páscoa. É uma cidade que funciona o ano inteiro. No entanto, vão ter 2 ou 3 meses ali mais interessantes para quem quer economizar. Então isso é bem legal, de você saber e poder se planejar se você quer fazer uma viagem mais tranquila, com um custo mais baixo, ou se você quer realmente pegar aquela alta temporada e curtir ao máximo ali do que a cidade tem a oferecer. Então, o primeiro ponto é, Gramado é uma cidade turística, ela recebe mais de 6 milhões de pessoas o ano todo, é uma cidade extremamente segura, é uma cidade de clima muito agradável e que existe ali uma educação, uma cultura totalmente diferente de outros locais, principalmente aqui do Brasil. Além da arquitetura, chama a atenção aí a cidade de Gramado, toda a sua organização, toda a sua infraestrutura, que não é só destinada ao turista, só que também é destinada aos moradores locais, as pessoas ao entorno. É um estilo de vida completamente diferente. E foi a primeira sensação que eu tive ao pisar na cidade de Gramado. Como chegar em Gramado? Muito bem, como chegar em Gramado? Primeira coisa que você precisa entender são os aeroportos. A melhor opção é o aeroporto Salgado Filho, é um aeroporto maior, onde você tem mais opções de voos e por isso ele acaba ficando mais em conta. Ele também oferece uma melhor infraestrutura e também tem opções de horários mais variados. Então essa é a minha sugestão, porque o aeroporto mais próximo ele não é o Salgado Filho, no entanto é, na minha opinião, mais acessível. Ali você vai também encontrar várias opções para aluguel de carro ou mesmo transfer para você ir até a cidade. Chegou no aeroporto do Salgado Filho, a dúvida principal que todos têm: devo alugar um carro ou não? Devo pegar um transfer? Devo alugar o cara de Uber? E na minha opinião, eu acredito que você deva sim considerar alugar um carro, principalmente se você estiver em família. Pegue um carro econômico, um carro que você vai ter ali um único abastecimento e vai poder curtir sua viagem toda, vai poder chegar em Gramado, vai poder voltar de Gramado. E se você for fazer contas, você vai perceber que vai sair muito próximo do Uber ou até mais em conta que o Uber, dependendo dos passeios que você for fazer. A cidade de Gramado é uma cidade turística, uma cidade cheia na maior parte das vezes, então você, ao se deslocar, pode ter dificuldades em pedir ali o seu meio de transporte Uber, porque a demanda, muitas vezes, dependendo dos horários, é bem alta. E aí você vai ficar ali um tempinho esperando, e ter alguma dificuldade realmente para poder se deslocar. Então, assim, é uma cidade pequena, mas em pontos turísticos, em termos turísticos, você tem muitas opções. Então, você vai querer estar ali na região central, você quer ir para o Lago Negro, você vai precisar de carro. Se você não estiver hospedado na região central, estiver um pouquinho mais afastado, coisa de 1,5 km, 2 km no máximo, você também vai precisar ali de carro para voltar para o hotel, para ir aos passeios. Se você quiser visitar Canela, também você vai precisar de carro. Poucos deslocamentos, às vezes da região central ali pro Cara de Mal, que você vai de repente querer visitar também, você vai precisar de carro. Então essas quantidades de coisas que você pode fazer lá, o carro vai te dar muito mais flexibilidade. Então considere alugar.
Na minha opinião, você também pode usar aplicativos para aluguel de carro. Eu não estou sendo patrocinado, mas é como eu faço. Eu chego no aeroporto Salgado Filho e ali eu tenho o Rent a Car, onde você pode verificar as melhores opções ali para você. Geralmente a empresa Foco, eu já fui 2 vezes com a empresa Foco. Ela não fica necessariamente no aeroporto Salgado Filho, mas tem uma van que pega você e leva muito próximo ali, e na minha opinião é um melhor custo-benefício. Alugar diretamente no aeroporto pode ser um pouquinho mais caro. Pois bem, e aí você então resolveu essa questão do aluguel de carro e você se destina à cidade. Você tem basicamente algumas rotas para que você chegue até esse local. Se você está indo pela primeira vez, eu acredito que vale a pena você colocar ali no GPS e vai ali por Novo Hamburgo, que você vai ter um pouco mais de facilidade, tá? Apesar de ser pedagiada, é bem baratinho, não se preocupe com isso. As locadoras deixam você passar no sem parar e depois você paga ali no seu próprio cartão de crédito, é bem tranquilo, mas é uma via mais ampla, uma via com maior flexibilidade, que se você tiver com criança, coisa e tal, então eu acho que vale mais a pena. Se você está indo já é pela segunda vez, ou enfim, você está indo em casal, a rota romântica é uma rota bem considerável, uma rota bem bonita, que você também pode, dependendo do horário que você chegar ali, também vale bastante a pena, tá? O trajeto em mais ou menos entre 1h30, 2 horas, você consegue ir ali numa boa, dependendo do horário que você também chega ali em Porto Alegre. A hospedagem também é uma coisa que gera bastante dúvidas, né? Devo ficar ali exatamente, né, no centro de Gramado? Para quem nunca foi, né, a Borges de Medeiros é ali onde fica, Borges de Medeiros, perdão, é onde fica ali a igreja, né, a catedral, onde acontece tudo, né, onde você tem basicamente a gastronomia, os eventos. No entanto, se torna, claro, um pouco mais caro você ficar ali, e também tem a questão do conforto, né? É uma cidade que, dependendo da época, tem eventos rolando o tempo todo, e aí se você quiser um pouco mais de tranquilidade, né, se destinar ao centro no momento que você quiser e voltar para o seu hotel para descansar, então ficar ao entorno pode ser uma opção mais aconselhada ao meu ponto de vista. E isso tem de sobra, tá? A maioria dos hotéis que você encontra ali 3, 4 estrelas, são hotéis extremamente agradáveis, são extremamente flexíveis em termos de preço, oferecem todo o conforto, café da manhã, e é muito prático você se deslocar. Então não precisa exatamente ficar ali no centro de Gramado, porque você também vai conseguir economizar um pouco mais com isso e vai ficar em torno de 1,5 km, 2 km no máximo ali, que de carro, ali a cidade não oferece trânsitos, né, engarrafamentos como as grandes cidades. Então, com 10 minutos, 5 minutos, você já está no seu ponto principal. A cidade de Gramado, ali, principalmente na região central, ela tem aquele zona azul, né, como nas grandes cidades você tem, mas é muito barato, tá? Você vai ter ali centavos para ficar, às vezes, 1 hora, 2 horas, e você pode fazer isso tanto pelos totens que existem ali nos principais pontos, como você também pode fazer via aplicativo, tá? O aplicativo é bem tranquilo, é bem prático, você consegue abastecer, coloca a placa ali do carro que você estiver. Em épocas, na verdade, de muito movimento, talvez você tenha um pouco de dificuldade de estacionar o carro, mas as ruas paralelas estão ali, sempre com alguma oportunidade, com paciência você vai conseguir fazer o seu passeio sem o menor problema. E a cidade não oferece estresse, então fique tranquilo que tudo isso com o carro vai dar super certo. E só um adendo, uma das redes que eu gosto muito é a rede Sky. São 4 opções mais ou menos ali ao entorno de Gramado, ela também tem opções em Canela, então é uma rede que eu sempre vou, gosto bastante. Ela oferece café da manhã, tem uma infraestrutura muito boa e o preço é bem tranquilo, bem flexível. Todas as unidades ficam próximas ao centro, tem uma que fica exatamente no centro, ali próximo ao Cara de Mal. Então assim, eu super recomendo, não estou sendo patrocinado, mas todas as vezes que eu fui a Gramado, eu fiquei com a Sky Hotels e sempre foi muito acolhedor, muito bacana, tá? Fica aqui como uma sugestão, caso você esteja procurando. Eu também separei uma parte aqui para falar sobre o clima de Gramado, né? Então, muitas pessoas ficam também na dúvida que tipo de roupa deve se levar. Se você for especificamente no inverno, então leve sim muitas roupas de frio,
tá? Se você é a pessoa que usa um casaco, né, geralmente homem, né, um casaco o rolê todo, sem problemas, pode ficar com esse único casaco preto, azul, mais discretão, não tem problema nenhum, porque o frio, ele é charmoso, mas o frio no inverno em Gramado, ele é forte, pesado, então você não vai nem pensar muito em colocar outro tipo de roupa que seja menos aquecida do que aquela primeira que você colocou. Então sim, leve luvas, leve cachecol, leve segunda pele, leve touca, e se você não quiser levar nada disso, você também tem opções de aluguéis de roupas, não é tão acessível, mas você tem essas opções também lá em Gramado, então fica aí a sugestão caso você não queira levar uma mala tão grandiosa, tá bom? Mulheres, né, sempre vão levar botas e coisa e tal, aí cada um com a sua decisão, mas assim, é bem frio, então sim, considere levar roupas pesadas. Nas demais épocas do ano, mesmo assim leve blusas leves, porque lá você consegue ter todo tipo de clima num único dia. Então você consegue ver chuva, consegue ver neblina, você consegue ver frio, você consegue ver sol num único dia, e é muito imprevisível. Tá um sol maravilhoso, daqui a pouco começa a nublar, chove, depois volta, então é importante que você sim leve um colete, blusas, se você estiver indo numa estação média, tá? Mesmo no verão, considero levar sim blusas leves, porque pode sim fazer frio. Eu deixei separado aqui também para que a gente fale um pouquinho sobre o centro de Gramado. O que é o centro de Gramado? O que você vai ver lá basicamente? Porque eu acredito que com isso você consiga montar melhor o seu roteiro. Então assim, o centro de Gramado, ele é lógico, a atração principal é a cereja do bolo. É ali que você vai encontrar as gastronomias, os principais pontos turísticos, a igreja de pedra, né, a igreja de São Pedro, o Apóstolo. É ali que você tem a principal avenida, que é a Borges de Medeiros, bem como também a Avenida das Hortênsias, que é a segunda principal, vamos dizer assim. No entanto, na Borges de Medeiros você vai conseguir andar, caminhar com muita tranquilidade, você vai perceber que a educação ali é uma questão ímpar. A cidade também não conta com lombadas e não conta com semáforos, então pisou na faixa de pedestre, o motorista, por educação e cultura, ele acaba parando imediatamente. Então você tem uma tranquilidade muito bacana para circular livremente ali sobre as dezenas de lojas a céu aberto. Então são lojas de grife, são lojas de chocolates, né? Você tem ali 3 grandes principais marcas, né? Não vou dizer qual a melhor, porque não existe uma melhor do que a outra, mas você tem ali algumas das principais marcas ali de fábricas, né, de marcas de chocolate que você vai encontrar. Isso é o que mais você vai encontrar ali, na verdade, além de lojas de brinquedos, lojas de roupas, lojas de curiosidades, muita coisa temática a céu aberto mesmo, para que você consiga ver. E ali você também tem, dependendo da época do ano, as principais atrações, né, tanto no evento Natal Luz, como o acendimento das luzes, também como ali o desfile, né, do Natal. E também na época de Páscoa você encontra a mesma coisa, tá? É ali que você também vai encontrar, né, o festival de cinema, né? O Gramado também é conhecido, né, pelo cinema, por essa arte, né, que ali contempla, né, o Kikito, que é um troféu, né, como o Oscar brasileiro, mas ali o Kikito, e tem ali várias premiações, né, de filmes importantes aí no cenário, né, nacional. Então bem legal você saber também, né, dessa curiosidade. É ali também que você vai encontrar a Catedral de Pedra, é ali que você encontra a Fonte do Amor Eterno, é ali que você consegue percorrer, né, pelas lojas, pelos restaurantes, muita gastronomia bacana, né, mas para você entender que ali é onde acaba acontecendo muita coisa, tá? No entanto, a cidade de Gramado não fica só presa ao centro, né? Ela também tem várias outras atrações ao entorno, né? E muita gente que vai a Gramado também vai a Canela. Esse é um vídeo que eu falo sobre a primeira vez a Gramado, mas é claro que a gente acaba incluindo também a região de Canela. Muito bem, e aí chegamos a tão destinada parte, eu acho que é o ponto mais forte desse vídeo, que é voltado ao roteiro, né? O que eu devo fazer uma vez que eu esteja pela primeira vez em Gramado? Eu acredito que o primeiro ponto que você deve entender é a quantidade de dias, né? Dependendo da época do ano, se você vai, por exemplo, Natal Luz, ou vai para uma época de Páscoa, ou vai mesmo para o inverno,
Eu acredito que 5 a 7 dias no máximo são bem suficientes, né? Até para você não gastar muito em épocas mais caras. Se você já foi mais de uma vez a Gramado, tá indo a casal, tá indo fora de época, por exemplo, você vai ali na época de fevereiro, março, você vai na época de setembro, que são excelentes meses para que você consiga ter mais economia, você pode ficar mais dias, talvez 10 dias ali para você visitar os vinhedos, para que você visite locais mais contemplativos, para que você vá para outras cidades como Nova Petrópolis, que também é bem bacana, para que você desfrute mais o lugar, talvez ali se sentindo um morador, né? Não muito com a ideia de turista, mas para que você tenha uma recepção maior, né, do clima, da cultura e tudo mais. Então, época fora de temporada, eu acredito que mais dias podem fazer mais sentido. Em alta temporada, 5 dias eu acredito que seja bem suficiente. Dito isso, se você está indo pela primeira vez, que esse é o objetivo do vídeo, eu acredito que você pode ficar muito mais voltado para a cidade de Gramado e Canela, né? Não explorar tantos locais externos, isso é uma opção, mas eu acredito que você deva priorizar mais os seus dias ali nessas regiões, porque tem muita coisa para conhecer, todo ano surge uma coisa nova, então é muito importante que você aproveite ao máximo, desfrute ao máximo dessas questões. Então separei aqui uma ideia de passeios gratuitos, né? Primeira coisa que você tem que entender é que você tem muita opção gratuita ali na cidade, e aí você pode desfrutar de tudo isso, tá? Não existe uma ordem, eu não vou criar uma ordem aqui para você, mas você tem que entender que você pode, por exemplo, em um roteiro de 5 dias, você vai colocar ali, né, um passeio pela Borges de Medeiros. Isso é o que você vai mais fazer durante a sua viagem, vai contemplar ali a Borges de Medeiros. Você vai lá na Catedral de Pedra do Pedro Apóstolo, ali no centro de Gramado. Tem ali logo na sua direita tem a Fonte do Amor Eterno, você tem o Lago Negro, você tem a Rua Torta, você tem a Rua Coberta, você tem a própria cidade de Canela, que você pode fazer sem qualquer custo. Ao longo da Borges de Medeiros você tem várias lojas de chocolates que são muito temáticas e você pode desfrutar disso sem pagar absolutamente nada. Tem muitos lugares instagramáveis para você tirar fotos, a cidade como um todo ela é muito bonita. Ela também tem algumas praças, né, como a Praça das Etnias, onde você pode, né, tirar muitas fotos, pode contemplar ali, né, o bem-estar da praça, da região. Em frente à igreja, em frente à Rua Coberta, também tem uma praça muito, muito bacana. Um pouco mais à direita, né, da igreja, né, na Borges de Medeiros, você também vai encontrar um lago muito grandioso ali próximo do restaurante Hector, né, que também é uma praça e tem um lago bem contemplativo, né, onde você pode desfrutar como um todo da cidade. Então, são muitas. Eu poderia dizer que você poderia ir para Gramado sem gastar absolutamente nada com passeios, e isso já tornaria um passeio, uma viagem muito bacana. No entanto, dentro desse roteiro, né, de coisas gratuitas, né, eu acredito que você possa colocar uma ou duas, talvez até 3 coisas que você tenha que pagar e que seja algo mais caro. Então, por exemplo, você vai pela primeira vez em Gramado, eu acredito que é muito importante que você vá ali na pizzaria Cara de Mal. É uma pizzaria muito conhecida, muito popular, então quando você vai para Gramado, geralmente o pessoal pergunta: você foi lá no Cara de Mal e tudo mais? É muito divertido, é muito diferente. Você vai ter um custo um pouquinho elevado, mas dentro desse trajeto de 5 dias, eu acredito que colocar 1, 2 ou 3 coisas um pouquinho mais caras, ainda assim vai compensar muito a viagem e vai torná-la muito diferente, né, dentro do ponto de vista que você imaginava, porque são coisas que você não encontra em outros lugares, a não ser ali em Gramado. Outra coisa legal também é o Snowland, que é um dos maiores parques fechados ali de neve, que proporciona realmente um ambiente de neve. Você tem atrações, você tem desfiles lá de patinação, você pode patinar no gelo, você tem brinquedos onde você desce no gelo, onde você pode esquiar, você pode brincar, tirar fotos. É bem legal, é um passeio geralmente de um dia inteiro, então se programe muito para isso, tá? Você tem ali também a hamburgueria Hector. Hector é um dragão, né, baseado na ideia do Harry Potter, mas por direitos, né, eles
deixaram algo similar, né? Então seria o Hector ali, mas é uma ideia de bruxaria, ideia de magia. Então o Hector é bem legal, tem a pizzaria deles que é bem grandiosa, mas se você vai no Cara de Mal, eu acho que você ir no Hector, as duas coisas numa única viagem pode ser um pouco mais caro, né? Então pense em, se você está com criança, talvez o Hector seja legal. Se você está com a sua namorada, sua esposa, pessoas adultas, o Cara de Mal pode ser mais atrativo. Mas existe a hamburgueria Hector, que é um trem, e ela fica ali no centro de Gramado também. Você pode colocar esse passeio dentro do seu roteiro, como algo um pouquinho diferente ali, que também não é caro. Você vai pagar ali, né, a ideia de um hambúrguer, de um lanche, mas vai ter uma experiência muito bacana ali, então eu acho que vale bastante a pena também. Mediante a tudo isso, né, que você escolheu ali 2 ou 3 questões mais caras, né, para poder visitar, então é lógico que você também pode colocar no seu roteiro e deve colocar no seu roteiro a cidade de Canela. A cidade de Canela fica ali em torno de 10, 15 minutos ali de carro, né, da cidade de Gramado. Você vai ali pela saída principal, é bem tranquilo a estrada, e nesse trajeto você vai ver muitos parques, muitas coisas bacanas ao entorno da cidade também. Então é muito interessante que você vá até a cidade, porque tem uma catedral gigantesca lá, maravilhosa ali no centro de Canela, e você vai com certeza, né, desfrutar bastante de muitas fotos ali, e também da cidade de Canela, que é a irmã ali de Gramado. Então assim, a gente entende que Gramado e Canela acabam sendo quase que uma coisa só, né? Quando se vai à cidade, uma cidade, né, complementa a outra, então isso é muito importante. Quando você tem eventos de Natal, de Páscoa, a cidade de Canela também faz esses atrativos, e ela acaba sendo uma cidade um pouco mais barata para que você consiga de repente se hospedar, para que você consiga visitar, para que você consiga se alimentar e também queira aproveitar a ideia de Gramado. Então, se você quiser uma opção ainda mais em conta do que se hospedar em Gramado, você se hospeda em Canela e pode fazer esse trajeto, porque é uma cidade vizinha, é muito pertinho, você ficar indo e voltando é muito prático, e você no meio do caminho tem vários eventos. Ali como por exemplo o Mundo a Vapor, muito legal, onde tem a Roda Canela, né, a roda gigante, super atrativa, e você deve colocar também no seu roteiro. Você tem ali a NASA, né, que você vai um foguete enorme no meio da estrada, então é muito legal que você também possa se organizar. Tudo isso vai depender com que tipo de pessoas você está, né, se está em casal, em família, crianças, pessoas com mais idade, aí você vai encaixando no seu roteiro, mas são os principais atrativos que eu vejo ali, tá? Se você quiser algo mais interessante no sentido de casal, né, se tiver com pessoas de média idade que tem uma condição financeira até um pouquinho melhor, você também pode frequentar ali, pode ir ali no Getz, que é um evento dos anos 70, dos anos 60 ali, muito legal, né, que oferece uma gastronomia muito bacana. É um evento um pouquinho mais caro, mas que de repente você pode encaixar se você tiver esse perfil de viagem, tá? Se você quiser algo mais contemplativo, você tem ali alguns locais a céu aberto que você vai desfrutar de um pôr do sol, como tomar experimentar um bom vinho. Você vai também ter ali uma exposição musical, uma contemplação com a natureza. Então tem eventos também a céu aberto que você vai ali ter um relaxamento, ver uma tranquilidade, mas são eventos de meio-dia, né, que você leva um meio-dia inteiro para que você desfrute. Então pense nisso também, que é a quantidade de tempo que você vai querer destinar aí aos passeios e encaixar dentro do seu roteiro. Né, você também tem um parque, né, aquático, né, de águas termais indoor, totalmente fechado, quer dizer, 90% fechado, tem 2 ou 3 piscinas ali a céu aberto, aquecidas, que também valem a pena. É um roteiro de um dia inteiro, mas é uma curiosidade muito legal de você de repente encaixar ali, se fizer sentido. Se tiver uma época de meia estação, né, ou eventualmente se você não estiver indo em alta temporada, talvez valha encaixar também essa questão ali para você. Uma dica extremamente importante são os cupons, né? Você vai ver, quando você vai para Gramado, você pesquisa um pouco, o pessoal já começa a falar sobre o Prime Gourmet, sobre os sites, né, de cupons lá, como Tia Ofertas, como Laçador de Ofertas. Então todos esses são muito importantes que você faça uso. Se você tiver benefício como carteirinha de estudante, também leve, porque tudo que você puder economizar lá vai fazer muito mais sentido para você nesse momento, tá? E depois que você definiu, né, os passeios, né, que você frequentou aí na maior parte do dia, é extremamente importante você pensar também em Gramado à noite. É uma outra Gramado. Você tem ali, tanto Gramado quanto Canela, você tem muita iluminação, é um outro clima, né? Um clima mais ameno, então você vai colocar uma roupa diferente, vai caminhar
né, num outro ritmo, e com certeza não pode faltar aí um fundi nesse meio do caminho, né? Um fundi é um dos atrativos mais significativos ali da cidade de Gramado e Canela por conta, né, do clima frio, das fábricas, das dezenas de fábricas de chocolate que se tem. Então é muito complicado às vezes você escolher, que são muitas opções. É isso, eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, eu espero que tenha lhe servido como uma ideia de resumo, um resumão mesmo. Não deixe de ir para a cidade de Gramado, vá mais de uma vez. É um lugar muito acolhedor, que eu amo de paixão, e por isso que eu estou trazendo aqui esse vídeo aqui para vocês, para poder ajudar. Então, se ajudou, e eu espero ter ajudado, considere se inscrever, deixe seu like, considere compartilhar para as pessoas que também querem fazer essa viagem, e não deixem de me escrever com dúvidas. Vai ser um grande prazer, como eu já mencionei, poder ajudá-lo, tá bom? Ótima viagem, conto com você e até o próximo vídeo.